Você já morou de favor na casa dos outros? Gente, eu já. E hoje eu vou dar continuidade nesse vídeo para falar um pouco da minha trajetória de vida, dos perrengues que a gente passa aí, nos tombos que a gente que leva da vida, né? Eu no outro vídeo eu contei um pouquinho da história, que vai ser aos poucos mesmo, porque a história da gente, se for contar, ela é muito longa. Então, eu já morei de favor na casa de pessoas aonde eu fui muito humilhada. Eu dormia no chão, era um momento que eu estava desempregada, meus filhos eram pequenos ainda, e são coisas que a gente passa que a gente não esquece, né? E eu dormia no chão dessa casa, junto com meus filhos. Eu pegava o sofá da sala da casa dessa pessoa, fazia um quadradinho pra gente dormir ali. Eu forrava um tapete e a gente dormia ali. E era horrível, porque era uma época de frio. A gente passou, né, muito frio e eu pegava a única coberta que tinha para cobrir os meus filhos e eu tentava abraçar os dois, assim, para poder esquentar um pouquinho mais. Foram fases que não dá para esquecer. E também, em determinado momento dessa casa, a pessoa arrumou um cachorrinho. E esse cachorro, ele começou a querer dormir junto com a gente lá no tapete. Com o passar dos dias, né, dos meses lá, esse cachorro cresceu e aí ele começou fazer necessidade na sala, porque era pequeno ainda, né? E o cheiro era horrível e a gente tinha que dormir ali. E acabou que eu entrei em discussão com a dona da casa e foi horrível. Então são situações que a gente passa que a gente não esquece, mas traz aprendizado. Uma coisa que eu entendo é que a gente não pode guardar essas coisas no coração, porque isso faz muito mal pra gente, né? Em situação, nessa mesma casa que eu morei, a gente passava fome porque eu não trabalhava, eu procurava emprego naquela época e eu não achava de jeito nenhum. E aí isso me batia um desespero tão grande de olhar e ver meus filhos naquela situação, de ver a gente passando necessidade. E a casa dessa pessoa que eu morei, eles tinham a geladeira farta, né? E a gente não podia pegar. Então, o que eu fazia? Eu esperava as pessoas irem dormir, eu escondia algumas coisas para comer embaixo ali do amontoado de coisas, de coberta que eu tinha, pra gente poder dormir. Na verdade, eu coloquei um travesseiro. Eu colocava embaixo do travesseiro essa coberta em cima e outros panos por cima, pra gente comer mais tarde, né? Na verdade, naquele período que a pessoa estava dormindo. E foi assim. Teve uma época também, época de Páscoa, que essa pessoa comprou vários ovos de Páscoa para dar para as pessoas lá fora e meus filhos pequenos não deu um ovo de Páscoa para meus filhos. Então, são situações que a gente passa que a gente vai levando como aprendizado, né? A vida, ela ensina a gente às vezes da pior forma, mas eu sou grata por tudo que eu aprendi, que eu tô aprendendo. Hoje, a situação mudou. Essa pessoa vive insistindo para eu ir visitar a casa dela, para meus filhos irem visitar ela, mas teve um distanciamento muito grande, né? Então eu quero dizer para você que a vida não é flores, porém a gente não deve guardar mágoa no coração, porque isso só atrasa a caminhada da gente. E a partir desse momento, foi nesse período que eu comecei a vender bala no trem, lá em São Paulo, né? Depois eu fui para trabalhar em casa de família e depois as coisas foram melhorando ao longo do tempo, quando eu fui me tornando mais forte e vencendo aí as lutas. Sem contar que teve um outro período que eu fiquei muito doente. Eu tive anemia quase chegando à leucemia. Eu andava de muleta. Meus filhos me ajudavam a levantar do chão, né? Que a gente dormia no chão. Eles me ajudavam a levantar do chão porque eu não conseguia, meu corpo inteiro doía. E eu só pensava que eu não podia ficar doente por causa deles.
porque naquele momento eles só tinham a mim. E eu via a preocupação, o medo deles, eles me ajudando, eles me colocando para sentar, me levantando de manhã. Aí eu ficava muito tempo em pé, doía, deitava, doía. É uma dor horrível que dói toda a parte do corpo. O diagnóstico, ele foi o pior, que o médico falou para mim que estava quase chegando a leucemia. E aí eu desabei. Mas graças a Deus, Deus coloca anjos na minha vida. Na época tinha uma comadre que me ajudou bastante, me levou para casa dela, levou eu e meus filhos. A gente começou a dormir na cama, tudo, começamos a nos alimentar melhor, ela me ajudando e foi isso. Essa é uma parte da minha história, porque tem mais. Acompanhe aí nos vídeos.